Olá pessoal, tudo bom? Esse vídeo eu confesso que ele não estava planejado, mas eu dou aula de filosofia também e um negócio que eu sempre achei legal de passar para os meus alunos é um pouquinho da humanidade dos filósofos quando eu estou dando aula para eles, né? Porque dizem que quando você conhece um ídolo de perto, você acaba ou se desencantando, ou você percebe que ele é um ser humano comum, como você, como eu. Enfim, eu sempre trago umas fofocas, né? E como é bom falar sobre a vida amorosa alheia, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a vida amorosa dos filósofos? Gente, vamos lá. Começando pelo Marx, né? Dizem que o Marx, ele deu um golpe do baú, né? A Jane Marx. Ela foi o grande amor de sua vida, tanto que quando ela morreu ele viveu apenas 2 anos a mais, ele piorou de uma doença pulmonar que ele tinha. Ele, coitado, definhou. Agora, ele, quando a conheceu, eles se apaixonaram. O pai dela não deu a menor assistência a isso, porque ele era contra esse relacionamento e a família dele também era contra. Mas eles ficaram namorando por 8 anos até que se casaram. E ela era mais do que uma esposa para ele, né? Ela era uma amiga, uma conselheira, uma mulher muito inteligente. E essa amizade toda fez com que eles fossem completamente unidos. Gente, no final das contas, o que aconteceu é que dentro desse casamento tão apaixonado, Marx, né, homem fazendo omisse, né, enfim, ele decidiu ter um trelelê com a empregada e teve um filho com essa empregada. Vocês com certeza já ouviram falar sobre a relação, né, Marx e Engels, como no Manifesto Comunista, né? Claro, né? Marx e Engels vocês sempre vão ouvir como uma relação de uma grande amizade, não só uma amizade real, como também intelectual, uma parceria intelectual. Mas o que muitos não sabem é que ele, o Friedrich Engels, ele assumiu o filho do Marx no seu lugar. Então, quando ele assumiu esse filho, ninguém soube que o Marx teve um filho fora do casamento. O Marx com a Jane Marx teve 7 filhos. 3 apenas chegaram à idade adulta, né? Os outros morreram na infância. E uma delas, Eleanor Marx, que chegou à idade adulta, mas ela se suicidou quando soube que seu marido tinha trocado ela por uma mulher bem mais jovem. No leito de morte, tá? O Marx já tinha morrido, a mãe já tinha morrido, e o Engels chegou para Eleanor Marx e contou que ele tinha um filho, né, fora do casamento, ele que é o Marx tinha um filho fora do casamento e que assumiu a paternidade em nome do Marx para não destruir esse casamento, né? O Marx praticamente implorou que ele não contasse isso para ele. Uma outra relação de amor um tanto interessante, né? Vocês sempre ouvem falar sobre a Simone de Beauvoir e o Jean-Paul Sartre. Minha mãe gostava muito da Simone de Beauvoir, tanto que o meu nome, Simone, é uma homenagem a ela. Ela diz que eu tenho muito sobre Simone de Beauvoir, só não tenho Jean-Paul Sartre na minha vida, mas ok, um Jean a gente procura por aí, mas enfim, mas não tem. Então, gente, você sempre ouve falar que a Simone de Beauvoir, deixa eu arrumar isso aqui para vocês, que a Simone de Beauvoir, ela teve praticamente um casamento intelectual com o Sartre. Mas, gente, quem é que vive de casamento intelectual? Imagina que pé no saco você ter um marido, né, um companheiro. Tá, qual é a história aí? O lado bom, tá? O lado bom desse relacionamento aberto. O lado bom é que a Simone pôde lecionar em vários estados, em vários países, enquanto o Sartre traía ela também traía ele. Mas ela não se sentia completa com Sartre, sabe? Imagina que pé no saco. Você tem, né, o seu marido, né, seu companheiro, e aí vocês ficam falando sobre intelectualidade. Pelo amor de Deus, né? Vamos falar de outra coisa, né? Com o seu companheiro. Fale da paquera, seu companheiro. Mas não fica falando sobre intelectualidade só isso. Aí enche o saco e ele acabava que ele traia ela e ela traia ele.
Mas o grande amor da Simone de Beauvoir, a paixão dela, foi um tal de Nelson Algren, tá? O Nelson Algren foi um grande amor da vida dela, para quem ela escreveu uma carta extremamente romântica quando ele se separou dela. Ela dizia, né, meus olhos são melhores eu sou melhor com olhos secos como um peixe do que molhados. E ela falava, não me deixa olhar para você quando eu olho para dentro de mim. Você me deu tanta coisa que não tem mais como você tirar isso de mim. E ela falava, a gente não precisa, eu gostaria muito que você um dia quisesse me ver e você não precisa acreditar que se a gente se vê, a gente tem que dormir junto, não, mas tem que vir de você. Só vai ter valor se você também quiser esse encontro. Então, acabou que o Nelson Algren ficou casado com outra mulher e a Simone seguiu seu casamento intelectual com Sartre e foi até o fim. Agora, uma outra história de amor bastante curiosa foi entre Hannah Arendt e Martin Heidegger. Hannah Arendt era uma judia, ela escreveu livros como As Origens do Totalitarismo, Condição Humana, e ela sempre foi contra o regime totalitário, tá? Contra o regime nazista. E o Heidegger, ele era do partido nazista. Assim, né? O Heidegger, diga-se de passagem, era um homem casado e ele era um homem que, além de casado, ele era professor da Hannah Arendt e ela se apaixonou pela forma dele dar aula. Ela falava que as aulas dele eram muito disputadas e que ninguém dava uma aula como ele. Ok. Só que eles tiveram um caso por muitos anos e a Simone sou eu, a Hannah Arendt, ela veio, quando ele começou o nazismo e ela teve que sair da Alemanha, ela escreveu várias coisas contra, né, o regime nazista. O Heidegger, ele ingressou de vez no partido nazista. Então, elas se afastaram e anos depois eles voltaram a se reencontrar. Hannah se casou com um colega de faculdade que ela só pegou para irritar o Heidegger, diga de passagem. Então, esse colega que ela pegou para irritar o Heidegger acabou se casando com ela e foi marido dela por um bom tempo. No final das contas, ela reencontrou o Heidegger e diga-se que o seguinte, hoje se ouve muito falar sobre o Martin Heidegger como um ótimo filósofo, um grande escritor, mas ela foi, a Hannah, a responsável pela difusão de suas obras, tá? Porque se não fosse a Hannah Arendt, o Heidegger ia ser extremamente mal visto. Ele perseguia alunos judeus na faculdade para que eles saíssem da faculdade, né? Porque na época do nazismo, um dos decretos era tirar os judeus do funcionalismo público e também das universidades. Tá? E o Heidegger, ele, como reitor de uma faculdade, ele perseguia esses alunos a fim de que eles saíssem. E se hoje ele não é um homem odiado, como Hitler foi graças a esse amor de Hannah Arendt. Perceba como, gente, olha que momento romântico, como o amor faz as pessoas fazerem as maiores coisas, ou as maiores maldades, ou as maiores, enfim, né? A maior redenção, né? O Engels, em nome da amizade com Marx, veio assumir o filho fora do casamento, e o casamento dele foi feliz até o fim, né? Até o fim da sua vida. A Simone encontrou o seu amor nos braços do amante dela, já que seu marido era intelectual demais pro gosto dela. E no final das contas, a Hannah Arendt meio que redimiu a imagem do Martin Heidegger. Enfim, pessoal, agora sobre o Weber, né? O Weber, ele também teve a sua história mirabolante. Todos eles têm uma história assim para contar. O Comte, por exemplo, Auguste Comte. Auguste Comte, ele chegou a parar num sanatório, dizem que por conta da sua esposa. O Weber, ele também traiu sua esposa com uma mulher cujo sobrenome era Richthofen. A gente, eu não sei, mas eu acredito que a esposa dele deve ter ficado meio irritada demais, né? Porque o que acontece?
Uma vez, né, assim, depois que o casamento terminou, um ano depois a mulher faleceu. Então acho que a praga ali foi boa, né? É isso, pessoal. Essa é a fofoca dos filósofos aí pra vocês se deliciarem nessa quarentena. Todos os filósofos têm sua história de amor.